queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor para poder te abençoar com uma mensagem que Ele tem colocado no meu coração. Eu espero que essa mensagem venha poder estar abençoando não só você, mas a sua família, que você possa ser um instrumento do Senhor também, compartilhando essa mensagem para que cada vez mais pessoas venham ser transformadas e abençoadas. Que o Senhor abençoe você e a todos ao seu redor. Vamos estar entregando a direção dessa mensagem a Deus antes, para que Ele venha conduzir os nossos corações à verdade que Ele quer falar e não a que nós queremos escutar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida ao qual o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, pela palavra que vai ser ministrada hoje. Que o Senhor venha, meu Pai, conduzir os nossos corações para que nós venhamos estar sensíveis ao Senhor. Que Teu Espírito Santo venha sensibilizar os nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra, meu Pai, e aplicá-la. Pai, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por poder Te servir. Obrigado, meu Deus, por podermos, meu Pai, ouvir mais uma vez a Tua palavra. Que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado em cada uma das vidas, meu Pai, que vai estar escutando essa mensagem. Eu não sei o que elas precisam, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor sabe aquilo que elas precisam e que o Senhor, meu Deus, há de as entregar, meu Pai, hoje. Obrigado por isso. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema da mensagem de hoje é o valor do silêncio. Por acaso você já se sentiu, por vezes, ignorado? Ou que as pessoas estavam indiferentes à sua opinião? Ou que você simplesmente teve aquele sentimento, ninguém me escuta? Quantas vezes nós não já passamos por isso? Eu sei que eu já. Eu imagino que, como você possa não ter gostado disso, né? É muito ruim. É muito ruim sentir que a nossa opinião não vale de nada. O problema é que quando nós não aprendemos que ouvir é algo importante, podemos ser nós próprios a perpetuar isso, a machucar as pessoas. Você provavelmente já deve ter escutado aquela frase: quando um fala, o outro escuta. Ouvir é muito importante no relacionamento, mas o problema não é nem que... Às vezes o problema não é nem que você é mal educado. Às vezes o problema é que, como eu digo isso por mim, às vezes você só pode ser ansioso. E porque você é muito ansioso, você acaba falando demais, e às vezes até falando a coisa certa, mas no momento errado. Qual o problema disso, de falar a coisa certa no momento errado? É que falar a coisa certa no momento errado não dá nenhum resultado. Pode machucar as pessoas à sua volta com a mesma ferida que você sentiu, que é não ser escutado. Qual a importância de saber valorizar o silêncio? Qual a importância? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia agora e nós vamos estar lendo alguns versículos. Vamos estar lendo, por exemplo, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Antes de nós lermos, eu quero te contextualizar o que está acontecendo aqui. Salomão está escrevendo no seu livro sobre o tempo. Há tempo para tudo. E dentre essas coisas em que há um tempo certo, nós vamos verificar que até para falar tem um tempo certo. E diz bem assim o versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. E só até aqui. Agora eu te peço que você abra no próprio livro ainda de Eclesiastes, o capítulo 5, e nós vamos estar lendo o versículo 2, que diz bem assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Olha que ensinamento fortíssimo que Salomão está falando aqui. Quantas vezes você e eu já não fizemos promessas ao Senhor e não cumprimos? Falhamos, erramos com nosso Deus. E mesmo assim, pela sua infinita misericórdia e amor, Ele nos perdoou. Mas que isso não venha acontecer novamente, porque como cristãos, o erro não pode ser o nosso estilo de vida. Então, que nós possamos aprender hoje o valor do silêncio, o valor de falar menos, para que nós possamos ouvir mais e aprender mais. Agora eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios,
E nós vamos estar lendo Provérbios, capítulo 17, 28, que diz bem assim: Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ou seja, em outras palavras, em outra versão está bem assim: até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Ele vai parecer que está entendendo, que tem entendimento. Ou seja, o valor do silêncio é tão importante até para nós conseguirmos sabedoria. Agora eu vou estar pegando outra versão da palavra e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 4, versículo 4. E eu estou buscando na versão Almeida, Revista e Corrigida, porque fica melhor para nós entendermos aqui a questão do silêncio. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4, que diz bem assim: Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ou seja, quando você está irado, se cale. Tire um tempo para que você possa refletir melhor, para que você não haja com impulso. Agora nós vamos entender o valor do silêncio. Qual é o valor do silêncio? Primeiro ponto. Nós lemos em Eclesiastes que há um tempo certo para tudo. Há tempo de falar, mas também há tempo de se calar. Há tempo para várias coisas. Por quê? Porque às vezes você vai precisar de ficar calado para que você não venha, por exemplo, falar uma besteira, para que você não venha machucar as pessoas. E às vezes você vai ter que tomar uma atitude e vai ter que aprender a falar, mas falar com sabedoria, reitero isso. Para que você aprenda a fazer esse equilíbrio de quando falar ou não, é necessário sabedoria. Até para você saber quando você deve ou não falar. Saber o tempo certo de falar e o tempo certo de se calar é muito importante. Por quê? Porque eu não estou te recomendando você usar o silêncio como uma tática de manipulação, não é isso. O silêncio não é para ferir pessoas. O silêncio não é uma arma para ferir, mas sim um escudo para proteger. Isso é o silêncio. O silêncio serve para proteger as pessoas que estão à sua volta e você. O silêncio pode ser utilizado justamente para que você se mantenha calado e assim você não venha tropeçar no falar. Para que quando, por exemplo, esteja uma pessoa, vamos supor, uma situação. Então, uma pessoa que está extremamente descontrolada e para que não sejam dois, para que você não coloque as suas emoções em causa, você não acabe se envolvendo com as emoções daquela pessoa, que você estava bem e ela que estava mal, e assim você não acabe saindo ferido, você não acabe saindo despedaçado, você não acabe saindo desintegrado. Essa é a palavra. A Bíblia já deixa bem claro: sejam perfeitos, porque o Pai Celestial também é. Mas não é no sentido de perfeição, no sentido de nunca errar. Não! Deus, ele é perfeito e ele sabe, ele conhece a nós como seres humanos, ele nos criou. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Então, como Deus perfeito está pedindo que o ser humano seja perfeito? Ele está falando no sentido de ser completo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: que toda alma, espírito e corpo sejam conservados até o dia do juízo. É mais ou menos assim. O que está dizendo aqui? É para que você se encontre limpo e irrepreensível para quando aquele grande dia chegar, ou seja, completo. Há tempo certo de falar e se calar, por quê? Porque para que você possa aplicar isso com eficácia, você vai ter que ser uma pessoa adaptável. Você vai ter que desenvolver a capacidade da adaptabilidade. E isso só vem com a sabedoria. Por que é importante nós aprendermos a valorizar o silêncio? E isso aqui é muito importante. É para que nós possamos ser conhecidos por Deus. Como assim o silêncio vai me fazer ser conhecido por Deus? Eu acredito que você, assim como eu, você fale muito com Deus durante o seu dia. E faça orações. Orações são o quê? Oração é apenas a substituição da palavra do vocabulário humano, conversa, para uma palavra divina, que é do vocabulário divino de Deus. Oração é apenas uma substituição dessa palavra, é uma conversa direta entre você e Deus. Então, eu acredito que você, assim como eu, além de orar ajoelhado, ou orar sentado no seu quarto, ou ter no seu tempo devocional, você deva falar muito com Deus, em pensamentos, em, por exemplo, conversas. Às vezes você está conversando com Deus, com a boca mesmo, você está falando com Deus. Eu acredito que você deva fazer muito isso. Mas e o tempo que você dedica para poder simplesmente ouvir a Deus?
Fala pra mim. Você tem um tempo assim? Um tempo onde você dedica simplesmente para escutar a voz de Deus? Porque eu não sei se você percebeu, mas um relacionamento é feito de reciprocidade. Por isso que há um tempo certo para falar e há um tempo certo para se calar. Sem reciprocidade não tem como. Quando uma pessoa fala, a outra precisa escutar. Isso é uma conversa. Uma conversa não é só simplesmente eu estar falando. Não é isso. Eu tenho também que fazer uma pausa, ouvir a pessoa, entender, compreender e voltar a conversar. É algo recíproco. Nenhum relacionamento se sustenta se não houver essa reciprocidade. Então como é que você acha que o seu relacionamento com Deus vai se sustentar se você só abre a sua boca para ficar pedindo, para ficar falando? E eu reitero isso, não é errado. Peça a Deus, fale com Deus, continue falando muito com Deus, mas também pare para poder escutar a Deus. Isso é extremamente necessário e é isso que as pessoas erram muito. Eu escutei isso a primeira vez do meu pastor. Ele explicando como é que ele tem o tempo dele com Deus, ele falou que ele tinha um tempo simplesmente para ouvir a Deus. E eu pensei, como assim? Um tempo simplesmente para ouvir a Deus? Mas eu ouço Deus também. Mas na realidade não. Porque eu nunca parei um tempo, nem que seja, por exemplo, vamos supor, uma meia hora, para poder ficar simplesmente parado, esperando Deus falar comigo. É uma intimidade, é algo que nós podemos cultivar no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos fazer isso. Deus, ele quer conversar conosco. Ele, como está escrito na palavra, ele está o tempo todo ouvindo as nossas orações. O tempo todo. Deus, ele não dorme. Quem nos protege não dorme. Mas ele também fala conosco. E você não vai escutá-lo se você não parar para ouvir. Se você não dedicar um tempo para escutar o Pai Altíssimo. Por acaso você leva isso a sério? Você leva a sério isso? Ouvir a voz de Deus? Porque eu particularmente tenho um temor. Porque Deus, ele fala sempre coisa séria. E você já percebeu que as pessoas à sua volta, quando elas estão falando algo sério e elas percebem que você está distraído, elas ficam irritadas? Ninguém aguenta estar falando algo sério com uma pessoa e a pessoa está assim, ó, distraída. Tá assim no mundo da lua. Ninguém aguenta. Então você precisa cultivar isso no seu relacionamento com Deus. É uma conversa. Eu quero te contar um testemunho breve, mas um testemunho de como eu percebi isso, de como o silêncio faz com que a gente seja conhecido por Deus. Eu estava no meu trabalho numa sexta-feira à noite, muito inquieto, com o coração assim bem, sabe, preocupado, cheio de dúvidas. Por quê? Porque eu estou numa fase onde eu estou terminando a minha escola, eu trabalho e estudo, e eu estou terminando a minha escola. E aí surgem aquelas dúvidas, né? Faço faculdade ou não? Ou se eu for fazer faculdade, eu vou para tal faculdade ou não? Enfim, surgem várias dúvidas do futuro. E eu, particularmente, eu nem posso dizer que eu sou uma pessoa que tem apenas temor a escolher um caminho. Na realidade, não, eu tenho medo. Sendo bem sincero, eu tenho que reconhecer isso. Deus, ele não pede para que nós tenhamos medo, tá? Entenda bem isso. Isso sou eu, Pedro. Eu tenho medo de sair dos planos de Deus. Por quê? Porque eu já vivi assim por muitos anos. Por muitos anos eu fui como Jonas, que tinha uma palavra de Deus, mas escolheu fugir do plano de Deus. Isso é besteira. Eu posso te provar facilmente que isso é besteira. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento onde, se você não se arrepender, os caminhos para onde a sua decisão vai te levar, vai ser para a morte, vai ser para a perdição. E Jonas, ele percebe isso, que ele só perdeu tempo. Sabe por quê? Porque ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele para exatamente no lugar onde Deus ele tinha planejado que Jonas estivesse. Ou seja, fugir dos planos de Deus é apenas perda de tempo. Não é que está determinado, não é isso. O problema é que você só vai encontrar sua verdadeira realização quando você estiver vivendo os planos de Deus. Eu falei isso no último vídeo sobre renúncia. Sobre o que você está disposto a renunciar. Não vale a pena, eu te garanto, não vale a pena ficar trocando os planos de Deus pelos nossos planos. Eu sei onde os meus planos, os meus caminhos vão me levar. Eu sei. Vão me levar para a perdição, vão me levar para uma vida sem sentido. Agora, quando eu encontro o verdadeiro caminho, quando eu entro pelo caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, quando eu vou por esse caminho, eu sei que eu vou terminar bem. Independente do que aconteça, eu sei que eu vou terminar bem. Eu tenho essa certeza. Que eu não tenho nos meus caminhos. Eu tenho certeza nos meus caminhos que eu vou terminar mal, inclusive. Então, por isso que eu tenho medo.
Porque eu não quero voltar a repetir o mesmo erro do passado. Porque eu não quero voltar para um caminho onde só me trouxe sofrimento, onde só me trouxe perda de tempo, onde eu poderia estar vivendo há muito tempo o que eu já estou vivendo, ajudando pessoas, sendo um instrumento de Deus na vida das pessoas. Onde eu poderia não ter sido tão egoísta, escolhendo os meus caminhos para ganho pessoal, e ao invés disso, escolher os planos de Deus para que as pessoas pudessem ter sido abençoadas mais cedo. Eu poderia ter facilitado inclusive para mim, porque os caminhos que eu escolhi, muitos deles trouxeram sofrimentos, e sofrimentos que Deus sabe o que seria e o que não é. Eu não me arrependo de quem eu sou hoje, claro, mas eu reconheço que cada escolha, Deus ele permitiu que acontecesse para me transformar em quem eu sou hoje, para que eu tivesse as experiências e pudesse ensinar você a não fazer igual, a fazer diferente. E nessa de ter medo de escolher um caminho que me afaste dos planos de Deus, eu não quero voltar a cometer esse mesmo erro. Eu quero viver os planos de Deus para minha vida. E eu venho orando. E eu senti naquela sexta-feira no trabalho um sentimento assim muito forte, muito real, que conseguia transpassar todos os meus outros pensamentos. Era algo assim realmente surreal. A direção era clara. Vai para o seu carro, no caso a direção era para mim. Vai para o seu carro e sem distrações. Deixa o telemóvel no setor, vai para o seu carro e apenas seja sincero. Fique lá onde seu carro está mesmo estacionado, que por acaso estava bem distante da empresa. Ou seja, era um momento que eu deveria ter com Deus no secreto. Era um momento que eu deveria ter com Deus no particular. E eu fiz isso. Eu deixei meu telemóvel no setor, fui para o carro e Deus ele foi trabalhando no meu coração, sabe? À medida que eu ia falando com Deus, eu fui chorando e as lágrimas foram caindo. E com as lágrimas, o peso que eu estava sentindo, o medo, foi indo embora. Mas aí eu te pergunto, eu ouvi a voz de Deus naquele dia? Seja sincero, o que você acha? Sim ou não? Não. Eu não ouvi a voz de Deus naquele dia. Por mais que eu quisesse muito. Mas de uma coisa eu sei, Deus ele estava escutando. Porque como ele está escrito na palavra dele, existe um tempo certo de falar e existe um tempo certo de se calar. E naquele momento era importante que ele estivesse me ouvindo. Ele sabia disso, que eu precisava na realidade que ele me ouvisse. E ele estava me ouvindo. E eu falo isso com alegria porque eu tenho absoluta certeza que todas as orações que eu fiz até hoje na minha vida, não teve uma única oração que Deus ele não estava me ouvindo. Não teve uma única oração. E lembrando que ouvir não necessariamente significa concordar. Significa eu estar disponível para poder te escutar. E Deus ele estava me ouvindo. Sabe por que eu fico feliz em falar isso? É porque ouvir é uma prova de amor muito mais forte do que falar. Sabe por quê? Quantas vezes você falou no momento errado, não era o momento certo de você falar e você falou uma besteira e magoou uma pessoa? É aquilo, você até pode ter pedido desculpa depois, só que o problema é, palavras são como pedras jogadas em uma vidraça. Você até pode pedir perdão, mas já quebrou, já magoou. Era melhor ter ficado calado. E Deus, como Ele é o amor, essa característica divina faz parte dele, ouvir. E Ele sempre esteve me ouvindo. E naquele momento, eu não escutei a voz de Deus, Ele não falou comigo assim diretamente, mas eu senti paz tomando aquela direção. E aí, passado um tempo, no domingo, eu escutei a confirmação de que Deus ele estava me ouvindo, através de um irmão da igreja. Ele falou comigo assim: filho, eu estou te vendo, apenas continua. Simplesmente ele falou isso para mim. E aquilo me deu uma paz, uma direção. Ah, como é que você sabe? Isso é muito ambíguo. Não, não é. Porque quando é Deus falando, você sente uma paz que é impossível explicar. É uma paz realmente, é a paz que excede todo entendimento. Não tem como explicar. Foi assim que eu entendi que Deus, ele tem o tempo certo de falar, mas ele também escuta. É aí que eu percebi a importância de ouvir ao invés de só querer falar. Porque Deus ele até pode ficar calado por um momento, mas quando ele fala para acertar. E assim vai ser na tua vida, eu quero declarar isso na sua vida. Se você está passando por um momento de silêncio, se às vezes você sente que Deus ele está em silêncio com você, olha só, fica tranquilo, tenha certeza de uma coisa, Deus ele está te ouvindo. E quando for para falar, vai ser para acertar.
vai ser para te dar a direção que te vai levantar. Então não tenha medo, não tenha pressa, não apresse Deus. Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o momento certo de lidar com você. Ele sabe o momento certo de falar com você. Ele sabe o momento certo dessa dor acabar. Então confia no seu Deus, que você vai vencer essa guerra. Fica tranquilo. Deus é contigo. Deus é com você. Você só precisa estar disponível para escutá-lo e para estar sensível à voz dele. Sabe por quê? Porque quando você sente... olha a prova de como é que era Deus mesmo falando. Por várias vezes eu já pedi um direcionamento a Deus, já pedi uma direção clara a ele em outros momentos. Só que ele não falou. Por exemplo, eu lembro que no ano novo, eu pedi para Deus, Deus, fala comigo esse ano. Fala comigo nessa virada do ano, através de algum servo teu, ou através da minha mente, através de sonhos. Fala comigo, eu quero entender a tua voz, eu quero escutar a tua voz. Fala comigo, Pai. Eu pedi isso a Deus, mas Deus ele não falou. Sabe por quê? Porque não era o momento certo. Não era o momento certo dele falar, mas eu tenho uma plena convicção de que ele estava me ouvindo. Ele estava me ouvindo. Isso é fato. Por isso, aprenda a valorizar quando Deus também está em silêncio. Porque, acredite, não é para te torturar. Quando o ourives ele está trabalhando, por exemplo, mexendo com o metal, com a sua joia, ele não pode ficar falando, porque senão ele vai se distrair no processo de criação. E a joia pode acabar se danificando. Ou seja, quando Deus ele está calado, é o momento que ele está mais concentrado para poder te ajudar, para poder trabalhar ao seu favor. O silêncio dele não significa que ele está indiferente à tua dor, muito pelo contrário. Ele passa contigo todos os momentos, basta você estar atento. Sabe como é que eu entendi que era Deus falando comigo? Quando ele me deu a direção, eu não esperava. Deus ele sempre age naquilo que a gente não espera. É por isso que quando vem na minha cabeça aquela frase que está na palavra de Deus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu tenho essa certeza e meu coração faz queimar. Sabe por quê? Eu reconheço que as minhas motivações do passado eram tão pequenas e as surpresas divinas são tão maiores e melhores do que aquilo que eu podia imaginar. Então, hoje em dia eu tenho a plena convicção de que Deus ele sempre está me ouvindo. Ele sempre esteve me ouvindo. Eu apenas que não estava sensível para poder ouvir de volta a voz dele. Então, aprenda a valorizar o silêncio para que você também seja conhecido de Deus. Deus ele falou, eu estou te vendo, meu filho. Fica tranquilo, continua. Fica tranquilo, continua. Ele falou isso para mim. E aquilo me trouxe uma paz que é impossível explicar. Por que nós devemos valorizar o silêncio? Para que nós possamos potencializar a sabedoria. O que nós lemos? Nós lemos que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Como assim? É porque a sabedoria ela é um dom divino. E para aquele que procura, Deus ele dá. Na Bíblia está escrito, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos, liberalmente. Peça a Deus sabedoria. Eu te faço essa recomendação. Peça a Deus sabedoria, para que você aprenda a administrar a sua vida da melhor forma possível, com a direção divina. Até porque nós não podemos esquecer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando eu falo de sabedoria, eu não estou falando de sábios, de pessoas que se acham sábias, de grandes filósofos. Não, não é isso. Eu estou falando da sabedoria divina, do dom divino. E ela só vem com temor ao Senhor, que é um profundo respeito à palavra de Deus, aquilo que Ele gosta. É um profundo respeito aos princípios que Deus estabeleceu, a ponto de eu não ter coragem de não cumprir de passar por cima de um princípio. A ponto de eu não ter coragem, não porque eu não tenho medo, mas porque eu tenho um profundo respeito. Isso é temor ao Senhor. Para que você possa entender o quanto é importante a sabedoria, existe aquele exemplo que eu acho assim, sensacional, que é: o inteligente tem inteligência para sair de um calabouço que o sábio, em contrapartida, jamais teria caído. Entendeu o que eu disse? A sabedoria é um dom divino que Deus ele nos dá. E ela pode ser aprimorada se nós aprendermos a escutar. Se você parar para pensar e analisar a vida de Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus Cristo, você vai entender e perceber que Salomão ele foi um grande observador da vida. E quem é observador sabe que não dá para ser as duas coisas. Ou você é um conversador, ou você é um observador. Os dois juntos não dá.
porque um vai atrapalhar o outro. Para que eu seja um observador, eu preciso estar concentrado naquilo que eu estou fazendo. E só de eu estar falando com você agora, a minha atenção já é dividida. A minha atenção já está sendo dividida quando eu estou falando. Por isso que é necessário treinar a concentração quando se fala em público. Então, para que você consiga ter sabedoria, é necessário que você aprenda a ouvir mais. É necessário que você aprenda a se calar, para que você possa prestar atenção naquilo que acontece na sua vida cotidiana. Salomão, no seu livro de Provérbios, por exemplo, ele vai estar falando sobre várias coisas que ele pensou e analisou, vendo vidas de várias pessoas ao longo do tempo. Salomão, ele foi um grande observador. E por isso a sabedoria dele foi tão afiada para poder ajudar as pessoas. Se você quer ter sabedoria nesse nível, se você quer ter, não no nível de Salomão, porque nós sabemos que não haverá homem mais sábio que Salomão, está na palavra, está escrito. Mas se você quer ter sabedoria para poder ajudar as pessoas, às vezes você se pergunta, mas por que eu não sinto a sabedoria em mim? Por que quando alguém me pergunta algo, por que quando eu tento ajudar alguém com sabedoria, eu não consigo? Às vezes o que te falta é você se calar, ouvir mais e ser mais atento ao que acontece ao seu redor, para que a sua sabedoria seja potencializada. Como aconteceu com Salomão? Salomão, ele recebeu o dom divino, a sabedoria vem de Deus, é um dos dons do Espírito. Ele recebeu a sabedoria e ele aprimorou ela com o passar do tempo, sendo um grande observador. E assim ele adquiriu grande entendimento. Ou seja, para que você consiga ser sábio, você precisa aprender a arte de ficar calado, de ter o silêncio como seu amigo. Por que eu devo valorizar o silêncio? Qual a importância de valorizar o silêncio? Partindo para o último ponto, o silêncio é importante porque, como eu já referi, quando nós vamos ler em Salmos, que quando a gente se irá, nós devemos ir para a nossa cama, refletir no que aconteceu e se calar, o silêncio serve para quê? Para que a gente não entre em conflitos desnecessários. Às vezes você vai entrar em um conflito e nem era uma situação de briga. Foi porque você realmente falou a coisa certa, mas no momento errado. E acabou magoando uma pessoa. Ou às vezes você tá, por exemplo, uma pessoa ela tá partindo para cima de você com palavras, com ofensas, com atitudes que realmente machucam qualquer tipo de ser humano, mas porque você escolheu se calar, aquela pessoa já começa a acalmar. Porque ela vai começar a perceber, caramba, eu tô todo estressado aqui, mas ele ainda mantém a postura dele, ele ainda tá calmo. O que tá acontecendo? Na realidade, o problema tá em mim. Entende? Por isso que é importante você aprender a escutar. É por isso que é importante você aprender o valor do silêncio. Porque, como eu já expliquei, o silêncio não é para tratamento de choque, não é para tratamento de manipulação. O silêncio não é isso que eu estou te falando. Se você trata as pessoas mal, usando de silêncio para mostrar que está indiferente, saiba que você está pecando, porque a Bíblia diz que, se possível, tende paz com todos, independente do que aconteça. A Bíblia tem um versículo que diz bem assim: é impossível que o povo não venha a tropeçar, mas ai daquele que fizer estes pequeninos tropeçarem. Melhor seria ele que pegasse uma pedra de moinho e colocasse, agora eu não me lembro se é no pescoço ou se é no pé, mas seria melhor que ele pegasse uma pedra de moinho, colocasse e lançasse ao mar. Sabe o que Jesus está falando aqui? O príncipe da paz, o amor em pessoa, que seria melhor que você não existisse. Se você vai fazer alguém tropeçar, se você vai fazer alguém se irar. Ainda bem que Deus ele é misericordioso, porque Jesus ele está falando isso aqui, mas é no sentido de repreender, é no sentido de te avisar para que você não venha machucar as pessoas de volta, para que você venha cuidar de si mesmo, não fazendo com que as pessoas venham tropeçar, para que assim você não venha conhecer a maldade e assim você não venha receber o salário da maldade, que é a morte. O salário do pecado é a morte. E Deus ele não quer isso. Por isso que ele está te corrigindo. Então, a partir de hoje, por favor, aprenda a valorizar o silêncio. E por último agora, finalizando já, por que é importante nós valorizarmos e aplicar o silêncio? Para que nós possamos ser conhecidos por Deus e para que nós venhamos ter paz com todos. Como eu consigo isso? Se você quer realmente isso, você vai ter que aprender a amar. E uma das características de quem sabe amar é saber escutar, é saber ouvir. Então, se você, a partir de hoje, quer ser uma pessoa que tem paz com todos, se a partir de hoje você quer ser conhecido por Deus,
Então aprenda a ficar mais tempo calado. A maioria das pessoas não precisa de uma palavra, vai por mim. A maioria das pessoas não precisa que você venha falar um monte de coisas, dar lição de moral, não precisa. A maioria das pessoas só precisa de um abraço. A maioria das pessoas só precisa de um cumprimento ao amigo, às vezes de uma palavra amiga, mas com sabedoria. As pessoas só precisam que você as escute, que você ouça mais. Seja um discípulo de Cristo. Cristo sabia como administrar a palavra dele nas pessoas. Ele era o amor em pessoa. E quem ama, administra o dom que Deus deu com amor, com zelo. Ele adapta, sabe adaptar. Então aprenda isso a partir de hoje. E viva o extraordinário de Deus na sua vida. Eu não sei o que Ele tem preparado para você, não tem como você imaginar. A Bíblia já disse que não tem como o ser humano, jamais passou na cabeça do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é com essa condição, para aqueles que o amam. Se você quer fazer parte disso hoje, se você quer aprender a levar uma vida mais leve a partir de hoje, então faça comigo essa oração nesse momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, meu Pai, por essa direção. Obrigado, meu Pai, porque o teu amor não falha, o teu amor, meu Pai, tira todo o medo, o seu amor, meu Pai, faz com que nós fiquemos constrangidos, mas isso não é ruim, meu Pai, muito pelo contrário, é para que nós venhamos reconhecer, meu Pai, a nossa pequenez e nós venhamos nos apegar a Ti. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai, de Te buscar, de fazer o correto. Pai, por favor, perdoa, meu Deus, as nossas falhas. Nos ensina, meu Deus, a cada dia mais sermos mais parecidos com o Senhor. Que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado através de cada uma de nossas vidas, meu Pai. Por favor, tem misericórdia de nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Não conseguimos fazer nada se nós não estivermos no Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Pai, nos guia, até que o Senhor venha. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima mensagem.